E hoje a gente vai continuar. Você acha que é só série que tem primeira temporada, segunda temporada? Nós também. Nós começamos a falar de Jonas, então, em julho. E agora em agosto, então, a gente começa a temporada 2. A gente falou no último mês que passou sobre Jonas fugindo de Deus, né? E agora a gente vai entrar, então, no processo de Jonas se encontrando com Deus. Como é que foi esse encontro? O que aconteceu? Então, vamos à nossa segunda temporada aí do estudo do livro de Jonas, né? Das meditações nesse texto. E nós vamos ler hoje Jonas 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me às profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujos trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas tu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Palavras do Senhor. A gente já falou, sobre como a história humana está recheada de biografias, edificantes, de homens e mulheres com várias histórias. E hoje eu gostaria de falar daquelas histórias de homens e mulheres que narram literalmente o seu estado no fundo do poço, como conseguiram emergir, Então a gente tem várias biografias que contam, como eu cheguei ao fundo do poço, o que aconteceu para eu sair dali. E a gente poderia enumerar aqui várias pessoas no campo da política, da literatura, dos relacionamentos, vários nomes importantes. Mas hoje eu gostaria de falar de Jonas. A história de Jonas também mostra pra gente que não há um fundo do poço maior do que quem corre de Deus, que foi o que a gente viu ao longo desse tempo. Mas quando chega então no fundo do poço, a gente vê a necessidade de Jonas correr para Deus. Então quando ele foge de Deus e sai, literalmente correndo daquilo que Deus quer para ele, ele acaba no fundo do poço, literalmente aqui no fundo do mar. Literalmente. E a gente viu, ao longo desse mês que passou, que o capítulo 1 da história de Jonas conta então como ele atingiu o fundo do poço, como ele foi parar aí. E aí, a gente vê, lembra, que o Senhor chamou ele para pregar em Nínive, a grande cidade de Nínive, mas Jonas não queria. A gente viu que ele já tinha uma reputação, já tinha uma história com Deus, mas ele corre de Deus. Então, todas as consequências dessa fuga a gente viu a semana passada. E o que vale a gente ressaltar hoje aqui, trazendo a memória, que foi o que aconteceu no final. Que Jonas, então, ele é jogado então, no mar, enfurecido, o mar se acalma e Jonas vai afundando.
E nas profundezas ele foi literalmente tragado por Deus. Então, Jonas 1,17 fala que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro desse peixe, então, 3 dias e 3 noites. Pensa bem, ele ficou 3 dias e 3 noites ali, sendo literalmente centrifugado, né, daquelas entranhas mal cheirosas, enquanto o gigante marinho nadava de boa, né, no fundo do mar. E ele lá. E a gente não ia entrar aqui no mérito, se literalmente isso pode acontecer ou não, né? Mas o que nós temos aqui, nós vamos nos ater ao texto bíblico e o que Deus quer nos ensinar através disso. E finalmente, então, aqui no verso 10, a gente vê que o Senhor deu ordens ao peixe para que vomitasse Jonas em terra firme. E na praia, imagina o Jonas chegando na praia, né? Cuspindo aquela água, limpando as águas que estavam tudo na cabeça assim. E aí ele ouve a palavra de Deus falando para ele, sabe o quê? Se você olhar o capítulo 3 aí, verso 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus traz a memória a Jonas porque ele está no fundo do poço. Por que ele não obedeceu a Deus? Porque o motivo dele não ter obedecido a Deus. Então a sua história nos mostra que quando ele deixa de correr de Deus e começa a correr para Deus, as coisas começam a mudar. E ele é tirado então do fundo do poço, vamos pensar assim, do marasmo que ele estava. E aí vamos pensar nisso então. Nós que estamos aqui, e talvez você esteja, no momento em que você esteja no fundo do poço, ou você conhece alguém que está no fundo do poço. E a gente começa assim vendo que quem está no fundo do poço está correndo de Deus. Geralmente a gente está numa luta contra Deus quando a gente chega em situações extremas dessa forma, né? É como se a vida, a gente estivesse sendo centrifugado, como Jonas foi dentro da barriga do peixe, e parece que a gente está lutando contra um mar assim, revolto, e a gente fica preso naquela situação, a gente fica nauseado, a gente fica apavorado, a gente quer sair daquilo, mas a gente não acha a solução. Quando a gente está no fundo do poço, parece que assim, tá tudo de cabeça para baixo. É como se a gente tivesse uma camisa de força, assim, preso. A gente não consegue parar em pé, o mundo parece que começa a desmoronar à nossa volta. E eu sei que se você não está vivendo isso, mas você já viveu, ou talvez, infelizmente, a gente vai viver. O fato é que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente foge de Deus. E a gente chega no fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, o que fazer? E aqui nós vamos tirar algumas lições preciosas de Jonas. Jonas levou então aí 3 dias e 3 noites para aprender que quem corre para Deus não fica no fundo do poço. Que na hora do desespero, da angústia, não existe nenhum outro. Não existe nada e nem ninguém que possa tirar a gente do fundo do poço, senão o próprio Deus. Ele vai usar pessoas para nos ajudar? Ele vai usar situações? Ele vai, mas quando a gente tem a convicção e a gente busca Ele, a gente vai ver que é para Ele que a gente tem que ir. A gente precisa correr para Deus. Ele vai nos ajudar, Ele vai levantar pessoas, Ele vai realmente mover céus e terras, vai fazer o peixe cuspir a gente fora. Literalmente a gente vai ser tirado do fundo do poço. A gente vê o peixe cuspido, né? Então essa ideia de ser alavancado, tirado do fundo, né? É uma ideia que vem assim, que você vê que não é Jonas que sai de lá. É Deus que dá ordem para o peixe pôr ele para fora. Então, quando a gente corre para Deus, tem algumas lições preciosas. 4 atitudes que a gente vai falar hoje e que vale a gente refletir. Que é
primeiro, oração. O segundo, reconhecer, agradecer e perceber. Então vamos pensar um pouquinho nisso quando a gente olha para esse texto. A gente tem que ter primeiro a disposição de orar. Quem corre para Deus ora. Ora. E a oração, ela é um suspiro. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, orar não é fácil. Às vezes a gente não quer nem conversar, muito mais orar, porque a oração, ela é um diálogo com Deus. E às vezes a gente fala assim, Deus já sabe o que está acontecendo comigo, eu não tenho que ficar falando, não. Mas o fato é que quando a gente deixa de orar, a nossa alma, ela vai necrosando. Como se fosse morrendo, criando aquelas arestinhas ali e vai apodrecendo a nossa comunhão com Deus. A gente vai deixando de ter comunicação. Então, chega uma hora em que no fundo do poço, algumas orações, elas são simples. A gente já tem visto nas quintas-feiras, né, que às vezes a gente pensa na oração como algo muito complexo. Mas que na verdade, a oração ela é simples. É um falar com Deus. É abrir o coração. E às vezes o abrir o coração inclui coisas assim simples. Eu lembro que quando eu estava no fundo do poço, uma das minhas orações, eu não sei se eu consideraria uma oração, mas que eu vejo que foi, eu olhei para a Bíblia, eu não conhecia Jesus, e eu olhei para a Bíblia e eu falei assim, se o Deus que está aqui nessa Bíblia mesmo é verdadeiro, eu quero que o Senhor faça alguma coisa, porque eu estou cansada. Nunca faça essa oração, tá? Mas eu fiz. Na minha falta de fé naquele momento, essa foi a oração. Uma oração até meio desafiadora, né? A minha vida virou de 360 graus em 6 meses. Eu lembro até hoje que foi no dia 31 de dezembro, eu estava entrando na igreja e Deus abriu no meu coração o entendimento e eu me converti a Jesus. Então, às vezes a gente não entende, mas quando a gente está no fundo do poço, a oração é importante. Né? Lembra que a gente falou a semana passada, quando Jonas está lá literalmente roncando, né? Que até os pagãos dão uma bronca nele. Lá no capítulo 1, versos 5 e 6, né? Que todos os marinheiros lá com medo, e eles chegam lá, acordam Jonas, você não vai recorrer ao seu Deus? E por que nós, que cremos em Cristo Jesus, conhecemos quem Deus é, não oramos quando estamos no fundo do poço? Se até os pagãos oravam, na hora do desespero está todo mundo orando, cada um oferecendo sacrifício, pedindo, chamando. E aí, olha só, quando Jonas ele resolve orar de fato, as coisas mudam. No capítulo 2, no verso 1, fala que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus. Quando ele ora, ele começa a voltar, ele começa a suspirar o fôlego de vida. É um suspiro, é um momento de desespero, né? Orando, ele começa realmente a correr para Deus, em direção de Deus. Então, algumas perguntas importantes que a gente precisa responder nesse ponto, quando a gente olha para a vida de Jonas. Quando ele orou, a quem ele orou, o que ele orou e como ele orou. Então, peraí, gente, calma, vamos devagar. Quando ele orou, o verso 1 diz que dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus e disse, em meu desespero clamei ao Senhor. Jonas orou quando? Na hora do desespero. Ele precisou ser forçado a orar. E eu não sei você, mas muitas vezes eu também tenho dificuldade de orar. Pastora, como assim? Por quê? Porque a oração não é algo natural para nós, como por exemplo o pecado é. Geralmente nós somos forçados. O que te faz orar? Às vezes é o desejo de comunhão, de conhecer quem Deus é, de buscar essa comunhão. Nós falamos sempre que a oração e a leitura bíblica nos leva a sermos mais parecidos com Deus. Muitas vezes é o desejo de que eu quero ser santo como meu Deus é santo.
uma motivação. E às vezes é o desespero. Às vezes é o sofrimento. É como se Deus, assim, aquela coisa do parto a fórceps, é como se nós fôssemos forçados a ter um coração que ora. Porque é muito mais fácil nós pararmos de orar. E na nossa correria, no dia a dia, no corre-corre, você acorda, aí já tem uma demanda, já tem outra coisa, a hora que você vê o dia foi e você não orou. E aqui nós estamos falando em oração da forma mais simples possível. Senhor, obrigado por esse dia. Não estou falando aqui de você se ajoelhar, ficar meia hora orando. Estou falando de coisas simples. Às vezes nós que sabemos quem Deus é, temos essa dificuldade. E Jonas, sendo profeta, não é diferente. Infelizmente, mesmo na hora do desespero, muita gente não se curva para orar. Acaba sendo tragado pelo orgulho. Afinal, Deus já sabe o que eu preciso. Por que eu vou ficar lá enchendo o saco de Deus? Meu irmão e irmã, lembra o que Jesus fala? Se bater, vai abrir. Ele conta a parábola, por exemplo, da viúva que vai lá pedir para o juiz iníquo, e porque ela vai várias vezes, o juiz julga a causa dela. Ele fala, muito mais eu, que sou Deus. Então, é importante a gente pensar que oração a gente não está incomodando a Deus, não. Muito pelo contrário, como filhos e filhas, Deus quer ouvir a nossa voz. Né? Então, quem pensa assim algumas vezes esquece do coração amoroso de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Às vezes a gente acaba ficando preso a um Deus assim que é bravo, que é isso, que não esquece. Porque toda essa ira de Deus foi derramada na cruz, no sangue. Deus é um Deus irado no sentido de que Ele não se agrada do pecado? Sim. Ele gostaria que a gente não pecasse, mas o pecado entrou no mundo. E o que Ele faz para cumprir a sua ira e cumprir a sua justiça? Ele dá o seu Filho. Então Ele já cumpriu toda a ira, toda a lei na cruz. Então não se esqueça, Deus é amoroso. Então na hora do desespero, não fuja de Deus. Corra para Deus. E aí, a quem Jonas orou? Dentro do peixe diz que ele orou então a seu Deus. Jonas, ele tinha corrido para bem longe de Deus, mas não longe o bastante para ele não conseguir correr de volta para os seus braços. Porque por mais que nós corramos de Deus, Deus está presente em todo lugar. Não há abismo mais profundo, não há monte mais alto que a gente possa se esconder de Deus. Quando parte de nós essa quebra de comunhão com Deus, nós somos tentados a pensar que nós quebramos a aliança, que Deus já não quer mais saber da gente, porque a gente muitas vezes não queria saber de Deus. Não, Deus chega para mim e fala que eu tenho que ser santo, fala que eu tenho que ir na igreja, fala que tem... Não, o pessoal fala tanta coisa que, não quero esse monte de regra, não. Não acredita nessa mentira. Porque não é pela regra que a gente é salvo. A gente é salvo e por isso a gente se agrada. A gente quer estar em comunhão com os irmãos. É por isso que a gente vem estudar a palavra, que a gente quer conhecer mais quem Deus é. São narrativas que querem impor para nós. Então não importa a distância que a gente possa ter se colocado de Deus. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Então, a Bíblia diz que Jonas orou ao seu Deus. Você também pode orar ao seu Deus. Não no sentido de que Ele é um Deus privado, só seu, e que Ele opera em favor seu somente. Aí já é um ídolo. Não, é porque a gente sabe quem Deus é. A palavra nos ensina quem Deus é. Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele quer o nosso bem. A palavra diz que tudo coopera. Então, nesse sentido... E o que Jonas orou? Quando a gente lê a oração de Jonas, a gente pode dizer que na verdade esse é um salmo, né? Nós ficamos admirados. Olha só, Jonas, ele não orou uma única palavra que foi dele mesmo. Olha só, ele orou a palavra de Deus. Jonas 2, os versos 6 e 8,
dos Salmos e uma de 2 Crônicas. Salmo 18, verso 6, Salmo 120, verso 1, Salmo 88, verso 6. Depois eu passo essa listinha para vocês, se vocês quiserem. Salmo 42, verso 7, Salmo 31, verso 22, 2 Crônicas 6, de 36 a 39, Salmo 69, 1 e 2 e o Salmo 33. Tudo isso nessa oração de Jonas. Tudo isso nessa oração de Jonas. Então, na hora do desespero, que falta palavra para a gente orar, não fica acanhado. Se você tem a palavra de Deus memorizada, amém. Se você não tiver, está aqui. Abre a sua Bíblia. Porque às vezes a gente está tão assim, no fundo do poço, que a gente não tem mais força, a gente não tem palavra. Mas os Salmos estão aqui. Os Salmos são palavras que o salmista dirige a Deus, ou os salmistas, né? No momento do desespero, da dificuldade, do louvor, da gratidão, são orações. Ore a Bíblia. Não apenas leia como se fosse um livro de história. É orando a Bíblia que ela se torna para nós palavra de Deus. Porque se não for assim, é um livro de história, como qualquer outro. Ou como diriam alguns aí, não é só um livro de história, é um livro de ficção. Que ficção linda que Deus prepara para nós. Porque não é só uma ficção, é uma história de amor. E aí vale muito a pena conhecer essa história, porque essa história ela se torna realidade quando a gente coloca ela na nossa vida e aplica ela no nosso cotidiano. Pode ser ficção para alguns, mas quando ela é lida e ela é orada, ela se torna realidade. Verdade. É andar pela fé. É isso. É isso. Então, lembre-se, não se esqueça disso. Se você não tem vocabulário, não tenho as palavras certas, eu não sou uma pessoa de muito conhecimento, leia. Se você tem dificuldade na leitura, agora não tem mais desculpa, né? Pega o seu celular e escute. E agora, né? Eu particularmente gosto de ouvir a Bíblia. Eu ponho ela em áudio lá, vou lavar a louça e escuto. Já que a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu escuto a Bíblia. E é maravilhoso porque nesse processo de escuta, Deus fala conosco. Às vezes aquele trecho que a gente lê e parece que não faz muito sentido, mas quando você escuta é diferente. Então a gente não tem desculpa. A gente pode procurar desculpa. Mas o fato é que o que Jonas orou? Ele orou a palavra. Porque sem a Bíblia, as nossas palavras elas são desnorteadas na oração. Falta assunto. Então, como a gente sabe quem Deus é? Para quem a gente dirige a nossa esperança? Se não é a Bíblia que nos traz quem Deus é e para onde a gente precisa dirigir a nossa esperança. Então, quando a gente não sabe pelo que orar, usa a Bíblia. E como Jonas orou? Ele orou com fé. O verso 2 diz: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas, ele estava derrubado, deprimido, desesperado. Mas ele orou com fé. E as Escrituras conferiram-lhe esperança. Esperança. Jonas correu para Deus com fé. Ele orou para Deus e Deus o respondeu. Quando a gente está no fundo do poço, corre para Deus através da oração. E quem corre para Deus reconhece. A gente viu então que quem corre para Deus ora. Mas por que tantas vezes nós temos problemas para orar? Além da nossa natureza, né? Pode ser porque a consciência também nos impede. Como assim? Pecado não confessado é como um espinho que fica ali, sabe aquele espinho de peixe quando a gente encarna na garganta? E aí a gente não consegue respirar normalmente até isso sair dali. A gente não fica bem. Então, o pecado muitas vezes nos prende, nos fere, faz a gente andar pesado. Então a gente precisa realmente, enquanto nós não reconhecermos
pecadores e que nós precisamos de Deus em toda a inteireza da nossa vida, a gente não vai conseguir correr para Deus. Enquanto a gente estiver na nossa justiça própria, enquanto a gente não tem certeza que eu estou certo. Olha só, o verso 7 e 8. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Pecado entalado leva à asfixia. E eu não sei se você já parou para pensar, mas Jonas, ele reconheceu e confessou 3 pecados aqui, né? Você consegue identificar? Olha o verso 7. O que ele diz? Eu me lembrei de ti, Senhor. Qual é o pecado dele aqui? Esquecimento de quem era Deus. O segundo, olha o verso 7. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Ele abandonou a Deus. Ele abandonou. E o último, que é o verso 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. A idolatria. Sabe qual era a idolatria de Jonas? Agora eu vou dar um spoiler, que a gente sempre cita aquele livro Deuses Falsos, mas era o quê? O Estado. Ele acreditava que Israel ia sobressair sobre a Síria e que a Síria ia ser desmanchada. Sabe aquela idolatria política? Era mais ou menos essa. Essa era a idolatria de Jonas. Que Israel era maior que a Síria, que o Estado de Israel era poderoso. E ele confiava tanto nisso. Por isso que ele não quer ir lá pregar para os assírios. Porque ele idolatrava a nação de Israel. Onde já se viu Deus querer salvar a nação que está fazendo o meu povo e a minha nação sofrer? Deus é Deus de Israel. Israel acima de tudo. Não vou falar o resto porque... Enfim, Jonas orou pedindo perdão por isso. Como afirma Santo Agostinho, para alcançarmos esta vida feliz, a verdadeira vida nos ensinou a orar. É o verdadeiro Deus que traz ele aqui, ó, para Jonas. Tá vendo? Você se esqueceu de mim, você abandonou a vida no templo. É importante a gente lembrar que essa era, né, a necessidade e o que Deus exigia naquele tempo do Antigo Testamento. Jonas idolatra esse estado de Israel, então. E agora, é como se Jonas estivesse sangrando até morrer. Se ele não tivesse reconhecido o seu pecado e corrido para Deus, ali ele ia ficar. Então é necessário reconhecer quem Deus é. Então, seu destino provavelmente seria a morte. Alguns dizem que Jonas morreu e que Deus trouxe ele de volta à vida. Eu sempre falo que tem umas divergências na leitura do texto. Mas o texto não diz que ele morreu. Então nós vamos partir desse pressuposto. Mas diz que ele foi remoído ali. Ele foi. Ali ele encontrou com Deus e Deus, ó, né? Centrifuga Jonas. E aí quando Jonas então se dá conta do seu pecado e ele pede perdão, Deus põe ele para fora. Quando ele reconhece o seu pecado e pede perdão, ele corre para Deus. Quando a gente está no fundo do poço, a gente precisa reconhecer o nosso pecado. Porque às vezes nós estamos no fundo do poço, muitas vezes por questões de pecados, como orgulho, inveja, dificuldade de aceitar que as outras pessoas são diferentes da gente. E isso começa a corroer a gente por dentro. A gente esquece quem Deus é, a gente abandona Deus e a gente começa a acreditar em tantas coisas que a gente vê por aí. E às vezes a gente está igual Jonas na idolatria. Na idolatria o quê? De que eu posso, eu faço, eu sou quem eu quiser ser. Né? Nas narrativas que o mundo vende para nós, nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. E a gente coloca nós mesmos, colocamos várias crenças que não estão na Bíblia. E aí, o 3, então, quem corre para Deus, agradece. Quem corre para Deus traz no coração eterna gratidão. Com Jonas foi assim, olha o verso 9. Mas eu
com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E agora, né, Jonas, então, ele corre com gratidão para os braços de Deus. Ele está perdoado, lavado, remido. E aí, essa segunda chance é motivo de gratidão. Deus agora dá para ele o quê? A possibilidade de exercer o seu ministério novamente, porque ele chama Jonas para a mesma missão. Porque Deus também poderia ter falado, então você não quis, eu vou tirar você e você se arrependeu? Segue a tua vida, eu vou chamar outro profeta. Mas não, Deus retifica. O salmista, no Salmo 53, diz que quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, para a gente ter aí uma diretriz para a nossa vida, murmuração é sintoma de quem corre de Deus. Gratidão é marca de quem corre para Deus. Então vamos olhar a nossa vida. A gente tem murmurado ou agradecido? E por último, quem corre para Deus percebe. Mas percebe o quê? Olha só o verso 9 e 10. Mas eu, com o cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. O que Jonas percebeu, Gisele? Ele percebeu que só Deus pode socorrer o desesperado. E só Deus pode salvar o pecador. Não são obras, não é uma vida moral irreparável, é só Deus. Essa descoberta que coloca Jonas em terra firme novamente. Só Deus. Enquanto Jonas está preocupado consigo mesmo, ele corre de Deus. Ele corre de Deus e ele vai parar no fundo do poço, no fundo do mar, literalmente. Jonas percebeu que correr de Deus é perigoso. Não dá certo. Viver para si mesmo é trágico. Para a sua idolatria, para aquilo que você quer, né? Esquecendo de quem Deus é, abandonando a participação na comunidade, colocando outras prioridades no lugar de Deus, é trágico. Até aquele momento, Jonas vivia para si. E ele obedecia a Deus por conveniência. Porque era muito mais fácil. Lembra que a gente, no primeira mensagem, a gente citou a profecia de Jonas. Qual era a profecia? Era contra Nínive. E não para que Nínive se convertesse. E ele vai e ele cumpre a profecia com gosto. Por quê? Porque a profecia condizia com aquilo que ele acreditava. Então era fácil cumprir a profecia. Mas agora que a profecia é o que Deus quer e não o que ele quer, ele briga com Deus, ele contende com Deus. E aí nas cenas dos próximos capítulos a gente vai ver que ainda Jonas precisa ser trabalhado um pouquinho mais pelo Senhor. Mas o fato é que, no fundo do poço, ele percebeu que a salvação pertencia apenas ao Senhor. Apenas. Não era porque ele era profeta, não é porque Israel era uma nação escolhida por Deus, não era por causa de nada disso, não era por causa da lei, não era por causa do cumprimento dos sacrifícios no templo, não era nada disso. Era Deus. Só Deus, mais nada. Então, eu espero que você não tenha corrido de Deus na sua vida, mas se em algum momento você correu, e se você chegou no fundo do poço, você sabe do que eu estou falando. É só Deus. Talvez você conheça alguém que está passando por esse momento. E a nossa missão nesse momento seja trazer a memória dessa pessoa, que é somente Deus. É somente Deus. E hoje, na certeza de que nós temos o pleno conhecimento da obra salvadora de Jesus por nós, nós sabemos que é o sangue derramado na cruz que salva a nossa vida e que nos dá vida eterna. E essa vida eterna começa com um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Não é só para depois que eu
morrer, né? Não é só lá no céu com os anjos cantando. Não, começa agora. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho essa possibilidade de desfrutar já de um pouquinho. Esse já, ainda não. A gente já tem a comunhão com Deus, mas ela ainda não é plena. Ela será plena quando Cristo voltar pela segunda vez. Então, não se esqueça que correr para Deus é falar com Deus. Então, pare com a greve de silêncio. Tem uma frase linda do Rubem Alves que ele diz assim, que as orações põem música no meu silêncio. Fale com Deus. Deixa a música fluir. Eu não estou falando aqui que silêncio é ruim. Tem as horas certas para o silêncio é necessário, ele é bom. Mas não faça greve de silêncio com Deus. Ore a Deus. Reconheça o seu pecado. Para de se justificar. Não busca justificativa. Às vezes a gente fica argumentando. Né? A gente é rei e rainha do argumento. Pede perdão e pronto. Agradeça. Pare de murmurar. E perceba. Pare de só ver. Perceba Deus. Então, corre para Deus. E para encerrar, eu gostaria de trazer aqui um texto que está no Novo Testamento, porque quem corre para Deus pisa em terra firme novamente. E eu gostaria de trazer à memória para você o finalzinho lá da parábola do filho pródigo, que diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Ainda longe seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Não há fundo do poço para quem corre para Deus. E se tiver, olhe para Deus, ore, reconheça, agradeça, perceba. E aí a gente volta à terra firme de novo, a volta a essa comunhão, ao abraço, ao cuidado generoso do Deus fiel. Que Deus nos fortaleça e que Ele nos sustente na nossa caminhada de vida. Porque cada um de nós está num momento diferente. E se nós não passamos, talvez vamos passar. E que Deus sustente você no momento de caminhada de fé que você tiver. Mas corra para Deus. Não importa o que aconteça, corra sempre para Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor. Toda a glória e toda a ação de graça sejam dadas somente a Ti, Deus Todo-Poderoso, porque Tu, Senhor, na Sua plena e eterna misericórdia, enviaste Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para sofrer e morrer na cruz, no nosso lugar, para nos dar a redenção, oferecendo de uma vez por todas, ó Pai, o sacrifício suficiente para o perdão dos nossos pecados e de toda a humanidade. Nós te damos graças nessa hora, Pai, e pedimos, seja conosco, fortalece a nossa fé, porque algumas vezes nós corremos de Ti. Quando nós corremos de Ti, que o Senhor possa trazer à memória, Senhor, aquilo que nós vimos hoje, que nós possamos orar, que nós possamos reconhecer o nosso pecado, que nós possamos ter um coração grato e que nós possamos perceber o Seu mover, perceber que somente ao Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. Graças nós te damos, Pai, também, porque nesse momento nós podemos desfrutar, Senhor, dos sacramentos. Agradecemos, Pai, por essa mesa. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor se entregou para nos salvar e no meio disso tudo o Senhor instituiu esse momento de comunhão. Pai, que a Tua presença nesse momento
seja realmente perceptível a cada um que aqui está, Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados espiritualmente também, Senhor, que realmente nós possamos sentir o Teu cuidado para conosco através dessa mesa. Rogamos, Pai, que o Senhor seja sobre nós, que o Teu Santo Espírito, Senhor, santifique aqui as ofertas do pão e do vinho, Senhor, de modo que ao nós participarmos dessa mesa, cumpra-se a Tua bendita palavra, que nós possamos partilhar verdadeiramente da comunhão do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de repetir as palavras que o texto bíblico nos diz, que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Após haver ceado, de semelhante modo ele tomou o cálice, deu graças e disse aos seus discípulos que essa era a nova aliança feita em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós trazemos a memória de Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. Confirmamos a sua presença no meio da igreja e lembramos do que Ele fará, que será a plena restauração dos nossos corpos, da nossa vida, de nós como seres humanos integrais. Então, comamos e bebamos todos juntos. Deus, eterno e todo-poderoso, nós nos achegamos a Ti nessa hora, primeiramente para agradecer. Obrigada, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa comunidade. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por esse momento, Senhor, em que nós podemos sentir o Teu imenso amor por nós, através do sacramento, do pão e do vinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E nesse sentido também, Pai, nós amamos os nossos irmãos e irmãs, pedindo pela vida deles. Nesse momento nós pedimos por cada um que aqui está, Senhor. Pedimos que o Senhor fortaleça a fé, abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas. Venha, Senhor Deus, com cura, com transformação, com graça. Clamamos também de forma especial pelos nossos idosos, pedimos pela Dona Heloína, pelo seu Pedro. Pedimos a Deus pelos missionários, o Tiago, a Suzana e os seus filhos, ó Pai. Abençoa eles no campo missionário. Pedimos pelas nossas igrejas mães, pedimos pela Catedral Evangélica, pela Igreja de Araraquara, pelo Reverendo Valdinei e o Reverendo José Andrés. Pedimos, Pai, abençoa-os e clamamos, fortalece a nossa caminhada de fé aqui. Envia trabalhadores para essa seara, Senhor. Agradecemos também pela visita ontem da direção executiva do Presbitério do Oeste. Continua, Senhor, fortalecendo esses homens e mulheres, ó Pai, na caminhada de fé, na direção, Senhor, do nosso presbitério. Abençoa a nossa igreja presbiteriana independente, que comemorou 119 anos. Obrigada pelo Sínodo Ocidental, obrigada pela Assembleia Geral, que aconteceu a semana passada. Louvado seja seu nome, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigada por essa mesa. Obrigada pela tua graça, Senhor. Pai, todos aqueles pedidos que aqui não foram verbalizados, mas que o Senhor sonda e conhece os corações, nós entregamos a Ti nessa hora, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.